Obrigado. Evangelho de Marcos, de número 13 em diante, a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Verso 7 em diante diz assim a palavra do Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Vamos orar? Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo ilumine nosso coração nessa noite. Abre, Senhor, os nossos olhos para entendermos a Tua palavra. E que ela não fique apenas nos nossos pensamentos, mas que ela frutifique em nosso coração. Faça a Tua obra em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como é um texto bem longo, eu vou ler a cada ponto, eu vou lendo com vocês. O tema do meu sermão nessa noite é: só pode ser discípulo de Jesus quem faz a vontade de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Só pode ser discípulo de Jesus quem faz a vontade de Deus. Amém. Na semana passada, nós vimos Marcos capítulo 2, do verso 18 até o capítulo 3, verso 6, e nós vimos que Jesus ele tem autoridade sobre a Torá, sobre a lei de Deus e sobre o sábado. Nós vimos também que Jesus desafia a tradição do jejum que os fariseus tinham, e Jesus agora ele nos ensina como devemos jejuar. Então nós não devemos jejuar com tristeza de coração, nós não devemos jejuar com a cara triste, com o coração triste, não, porque Cristo vive. Nós agora podemos nos alegrar, porque Cristo está conosco, nós podemos nos alegrar. E quando nós jejuamos, nós devemos jejuar com alegria. Não a fim de manipular o Senhor, não a fim de conseguir alguma bênção, mas apenas como um ato de adoração. Nós vimos também Jesus nos ensinando a respeito do trabalho no sábado, e nós vimos que o sábado ele foi feito para o homem descansar e celebrar. E vimos também que enquanto Jesus fazia o bem no sábado, curando os doentes, os mestres da lei, os fariseus, estavam planejando matá-lo. Então foi isso que nós vimos na semana passada. No texto que nós vamos ler hoje, e nós vamos até o final do capítulo de número 3, nós vamos percorrer com Jesus pela Galiléia. Nós veremos um resumo dos milagres de Jesus, das ações de Jesus, veremos a escolha dos 12 apóstolos, veremos também que Jesus enfrentou oposição em seu ministério. Essa oposição, e aí nós estamos vendo domingo após domingo, que a cada trecho de Marcos, essa oposição ela vai intensificando. Então, na semana passada, nós vimos, o texto de Marcos termina dizendo que os mestres da lei se juntaram com os herodianos a fim de planejar a morte de Jesus. E agora nós vemos que até mesmo a família de Jesus acha que ele estava doido da cabeça. E os mestres da lei, vindo de Jerusalém, vão acusar ele de estar mancomunado com Beelzebu. Ou seja, a oposição a Jesus vai crescendo. Veremos também que nessa passagem Jesus deixa bem claro para nós quem faz parte da família de Deus,
quem é seu verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade de Deus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o texto que nós acabamos de ler nos mostra um resumo das atividades de Jesus. Nós percebemos que Marcos tem esse costume, volta e meia ele faz um resumo das curas de Jesus, dos milagres de Jesus. Esse resumo ele serve como uma introdução àquilo que vai acontecer no decorrer desse capítulo até o capítulo de número 6. E esse resumo nos mostra também que Jesus, aliás, está ainda na região da Galileia. Estamos ainda percorrendo a Galileia. E nos lembra do capítulo 1, esse texto especialmente nos lembra do capítulo 1, quando Jesus também estava à beira do mar da Galileia e chamou Simão, André, Tiago e João. Então esse trecho aqui que nós vamos ler nessa noite, nós vamos estudar, é como se fosse um resumo. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus é maior que João Batista. Marcos deixa muito claro, vinha gente de tudo quanto é lugar de Israel. Apenas não vem gente de Decápolis e de Samaria. E provavelmente não foi registrado que as pessoas vinham desse lugar, porque era o lugar mais mal falado que tinha Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então, enquanto João Batista vinha até João Batista para ser batizado, gente de toda aquela região da Galileia e alguns até de Jerusalém, agora nós percebemos que a gente de quase toda Israel está vindo até Jesus. Nós vimos pessoas vindo, por exemplo, da Judéia, Idumeia, Tiro e Sidom, todas as cidades, menos Decápolis e Samaria. Todos querem ver Jesus, todos querem tocar em Jesus. E isso aqui está nos preparando para o que nós vamos ver alguns domingos adiante, quando uma mulher vai tocar em Jesus e vai ser curada. Então as pessoas vinham até Jesus, elas não se contentavam em ficar apenas de longe olhando, não, mas elas exprimiam Jesus. Elas ficavam pertinho de Jesus. O homem não tinha espaço nem para respirar. Tamanha era a sua fama. E elas vinham em busca do quê? De resolverem seus problemas. Elas queriam ser curadas, elas queriam ser libertas dos demônios. E aí o evangelista Marcos nos conta que, a fim de evitar esse aperto da população, essa aglomeração, Jesus faz o quê? Ele pega um barquinho, sobe no barquinho e prega de um barquinho. Jesus faz de um pequeno barco o seu púlpito, porque dali onde ele estava, ele poderia pregar para a multidão. E nós vimos já no Evangelho de Marcos que a missão principal de Jesus não era curar os doentes ou expulsar os demônios. A missão principal era pregar o Evangelho. Mas o povo estava empolgado. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos uma empolgação. As pessoas estavam animadas. Jesus está ali, vamos até Ele, Ele vai nos curar. Jesus está ali, vamos tocar nele, porque Ele vai trazer nossa bênção, nosso milagre. As pessoas estavam maravilhadas. Mas não apenas isso, elas também queriam ouvir sua pregação. Diferente de mim, a pregação de Jesus era fantástica, todo mundo queria ouvir. Ninguém dormia na pregação de Jesus. Todo mundo ficava lá acordado. Porque ele não pregava como os mestres da lei, ele pregava com autoridade, porque ele é Deus e a autoridade vinha de dentro dele. Então as pessoas acreditavam que só tocando nele já seriam curadas. É interessante perceber que o Evangelho de Marcos também faz uma diferença entre doenças e possessão. Então, nem toda doença significa uma possessão demoníaca. E nem toda pessoa possessa estará doente. Então Marcos vai fazer essa distinção. E no final, nós percebemos que quando os demônios estavam diante de Jesus, as pessoas endemoniadas estavam diante de Jesus,
os demônios caíam de joelho e gritavam dizendo: Tu és Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus não queria que as pessoas soubessem ainda isso. Jesus não queria, porque isso era muito grave. Jesus mandava os demônios calarem a boca. Cale a boca. Fique quieto. Por quê? Porque não era a hora. Jesus, meus irmãos, não foi um revolucionário político. Se Jesus deixasse os demônios falando: Tu és o Filho de Deus, com certeza Jesus ia se encrencar com o imperador romano. Com certeza Jesus já ia arrumar sarna para se coçar. Ele seria um agitador. Então, meus irmãos, Jesus, ele não quer arrumar confronto desnecessário. Jesus não quer arrumar confusão com o governo. Não era a hora dele arrumar essa confusão. Ele não veio para resolver os problemas políticos de Israel. Ele veio para salvar seu povo. Ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. Então era necessário que ele tivesse tempo para executar o seu ministério. Então é por isso que nós temos esse segredo. É por isso que Jesus mandava os demônios calarem a boca quando estavam diante dele. Porque se os demônios não ficassem quietos, e daqui um pouco as pessoas estivessem ouvindo e começassem a falar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa conversa ia chegar até os poderosos, e com certeza o ministério de Jesus seria muito mais curto e ele não conseguiria executar. Então é por isso que Jesus não dá palco para o capeta, mas manda ele calar a boca. Jesus fala: Cala-te, Satanás. Então, esse segredo tinha essa função, meus irmãos. Dar tempo para Jesus treinar 12 homens. E é o que nós vemos em seguida. Ali no verso 13, Marcos capítulo 3, verso 13 em diante, a palavra de Deus diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então aqui nós temos a escolha dos 12 apóstolos, meus irmãos. Lá no capítulo 1 nós vimos Jesus chamando 4 apóstolos, os 4 principais. E agora Jesus, Marcos registra o momento em que Jesus chama os 12. Jesus está no alto de uma montanha. Marcos não está interessado em dizer qual montanha. Mas Jesus está numa montanha. E ele escolhe 12 homens para segui-lo. Esse episódio aqui nos lembra Êxodo capítulo 19. Quando o Senhor chama Moisés para o alto de uma montanha. E lá no alto de uma montanha, lá no Monte Sinai, Deus também dá a lei ao seu povo por meio de Moisés. Jesus então chama 12 homens para dar seguimento ao seu ministério. Marcos não quer aqui construir uma teologia em relação a Jesus ser o novo Moisés. A gente até poderia pensar: poxa, Jesus é o novo Moisés? Sim, Jesus é maior do que Moisés. Tem os 40 dias, tem um monte. Mas a ideia de Marcos colocar aqui que ele subiu a um monte tem apenas a ideia de descrever geografia, é onde eles estavam. Porque a revelação no livro de Marcos, ela não acontece nos montes, ela acontece com maior frequência no litoral, na praia da Galileia. Então, quando nós lemos esse texto, meus irmãos, especialmente o verso 13 e 14, nós vemos que a escolha de Jesus demonstra a sua soberania. Jesus
tem soberania. Jesus é soberano, ele tem poder de escolher. Preste atenção nas palavras: chamou, vieram, escolheu. Dentre todas as pessoas que poderiam ser chamadas, Jesus chamou para si aquele que ele quis. Jesus chamou para ser seus discípulos aqueles que ele quis, meus irmãos. O costume naquela época não era o rabi escolher os seus discípulos. O costume naquela época era os discípulos escolherem qual rabi que eles iam seguir. Mas Jesus mostra a sua autoridade e ele chama para si aqueles que ele quis, aqueles que seriam seus discípulos. E é triste, meus irmãos, que infelizmente muitas das vezes nós tiramos o papel soberano de Deus e colocamos a soberania na mão dos homens. De modo que quando nós começamos a perceber que Deus é soberano, isso pode até nos assustar. Mas, meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. E o Senhor chama para si aqueles que Ele quer. Deus é soberano, inclusive, sobre sua vida. É importante destacar também que hoje em dia muitas pessoas tomam para si o título de apóstolo. Então é comum você sair pelas ruas da cidade e você ouvir dizer que existe um apóstolo. Irmãos, isso é loucura. É loucura porque não existem apóstolos hoje. Não existem. Os apóstolos que nós temos estão aqui na Bíblia. Nós temos os 12, nós vamos ter Matias, que vai preencher o lugar de Judas Iscariotes, e nós vamos ter Paulo. Então esses homens que hoje em dia se declaram apóstolos, eles não são. Eles são falsos apóstolos. Mas pastor, eles são bons. Eles não estão falando de Jesus, eles não estão fazendo maravilhas, não estão pregando. Irmãos, não se esqueçam que Jesus vai dizer lá no Mateus capítulo 7. E haverá um dia em que esses falsos apóstolos estarão diante do Senhor e falarão: pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, mas o Senhor vai dizer para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. E esses falsos apóstolos, meus irmãos, hoje em dia, eles se autodeclaram apóstolos porque eles querem estar no topo da pirâmide. Eles se declaram apóstolos porque não basta ser pastor, não basta ser presbítero, não basta ser bispo, tem que ser apóstolo, porque somente apóstolo, agora eu sou apóstolo, então eu mando e vocês obedeçam. Eu sou a voz de Deus. Os verdadeiros apóstolos viram Jesus com os olhos que a terra há de comer, meus irmãos. Os verdadeiros apóstolos viram e ouviram Jesus, o Jesus histórico. Não foi uma visão que eles tiveram no quarto. Não foi algo particular, porque até mesmo o apóstolo Paulo, o encontro que ele tem com Jesus, o Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, é algo que os seus companheiros também veem, escutam a voz. Então esses falsos apóstolos de hoje em dia são mentirosos, eles não são apóstolos, eles são falsos apóstolos. E o ensino deles não é o ensino de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando nós olhamos para os apóstolos da Escritura, nós percebemos que eles repetem esse padrão. Eles não vêm para ser o rei da cocada preta, mas eles vêm para servir e dar a sua vida em favor dos seus irmãos, em favor da igreja de Jesus. Então Jesus chama para si, Jesus escolhe 12 homens para serem seus apóstolos. E essa decisão, meus irmãos, não foi desses homens, foi de Jesus. Foi Jesus quem os escolheu.
Em Atos capítulo 2, verso 39, nós vemos isso. Quando Pedro fala sobre a promessa sendo cumprida naqueles que Deus chamar. E irmãos, é Jesus quem escolhe quem vai segui-lo. Jesus elegeu homens. Jesus chamou homens. Nomeou homens. Nós temos aqui a doutrina da eleição sendo colocada diante de nós. Jesus não é um promotor de eventos que fica fazendo apelo para que as pessoas o sigam. Jesus não é um promotor de eventos que quer fazer sua marca conhecida a qualquer custo. Não, Jesus escolheu 12 homens para o segui-lo. E durante 3 anos e meio, Jesus vai caminhar com esses 12 homens. E depois esses 12 homens vão dar continuidade ao ministério de Jesus. Deus chama quem Ele quer. Mas ao mesmo tempo que nós vemos a soberania de Deus em chamar esses 12 apóstolos, nós vemos algo maravilhoso, porque eles não são robozinhos que simplesmente obedecem o comando de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que eles vieram. Eles foram chamados e eles vieram. Então eles também tiveram uma decisão. Eles foram até Jesus, eles ouviram a voz de Jesus, o chamado de Jesus e foram até Jesus. Irmãos, existe algo que a gente não consegue entender de forma plena, que é a soberania de Deus e a nossa liberdade, mas elas estão em harmonia, de modo que Deus é soberano e nós respondemos e somos responsáveis por nossas decisões. É interessante também perceber, meus irmãos, que os 12 apóstolos, esse número 12, ele tem um simbolismo muito interessante. Por quê? Simboliza também as 12 tribos de Israel. E muito mais importante do que o indivíduo, é o número mesmo, é o grupo. O grupo é maior do que o indivíduo. Porque nós vamos ter apóstolos nessa lista que só aparece nas listas o nome dele. A gente não sabe o que faziam, para onde eles foram. Não é verdade? Tem nomes de apóstolos que a gente só sabe que foram apóstolos porque está aqui, nessa lista. Ou na lista de Mateus, ou na lista de Lucas. O todo é mais importante, meus irmãos, do que o indivíduo. E a ideia aqui, Jesus está trazendo para nós, com a escolha desses 12, é uma futura restauração do povo de Deus. A restauração das 12 tribos de Israel. Mas por que Jesus chamou esses homens? Verso 14 e 15 nos mostra que esses homens são chamados, em primeiro lugar, para estar com Jesus. Irmãos, olha que legal. Eles foram chamados para estar com Jesus. Estar com Jesus. Jesus chama esses homens para estar com eles, para caminhar com eles, para sentar à mesa com eles, para ouvi-lo, para descansar junto, para estar junto, de corpo e alma. Mas eles também são chamados para representar Jesus e expandir o reino de Deus, porque eles vão também ter autoridade para expulsar demônios. A autoridade de Jesus vai ser dada também a esses homens, para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. Então, os 12 são chamados para fazer aquilo que Jesus faz, meus irmãos. Uma coisa muito interessante também, quando nós olhamos para a lista desses apóstolos, nós percebemos ali que existiam pessoas que eram muito diferentes. Por exemplo, nós vamos ter Mateus, ou Levi, que era um coletor de taxas e que era odiado pelos judeus. Odiado. E nós vamos ter Simão o Zelote, que era um revolucionário.
Simão Zelote. Então nós temos aqui o quê? Os radicais entre o povo de Israel. Pessoas que não se sentariam na mesma mesa. Pessoas que não têm quase nada em comum. Mas em Cristo, agora eles têm algo em comum. Eles fazem parte do grupo de Jesus Cristo. Então, a igreja, meus irmãos, é o único lugar na face da terra em que as pessoas diferentes, que não teriam nenhuma chance de convívio, podem se conhecer. É na igreja. É na igreja que você consegue ver a comunhão entre o rico e o pobre, entre o branco e o negro, entre judeus e gentios. É na igreja que você consegue ver essa mistura. É na igreja que você consegue perceber pessoas que têm um posicionamento político mais à esquerda, sentar na mesma mesa com aqueles que são mais à direita. E o foco da conversa não vai ser política. O foco da conversa vai ser o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a igreja, meus irmãos. E essa deve ser a igreja. Sabe o que é mais interessante? Nessa lista, nós temos identificações de nome. Então, Simão recebe o nome Pedro. E a partir de agora ele vai ser chamado de Pedro por Jesus. Marcos não explica para nós o motivo pelo qual Jesus deu esse nome. É possível que Jesus esteja fazendo aquele trocadilho, né? Pedro, pedra. Então, e aí lá em Mateus, Jesus vai dizer, né? Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro diz que em Cristo tu és o Filho do Deus vivo, a confissão de Pedro. Mas nós não sabemos o motivo. Nós vamos ter os filhos do trovão, provavelmente por causa do seu temperamento. E nós vamos ter quem, meus irmãos? Quem que é o último na lista? O Judas, o traidor. Meus irmãos, até um traidor Jesus chamou para segui-lo. Até um traidor. Meus irmãos, Jesus não era bobo. Jesus não era bobo. Jesus sabia cada um que ele estava chamando para segui-lo. E Jesus escolheu chamar um que seria o traidor. E é interessante que aqui nós já sabemos, Marcos já nos dá uma pista de que um deles vai trair Jesus. Então Jesus vai passar 3 anos com esses homens. E durante 3 anos Jesus já vai saber que aquele ali vai ser o traidor, meus irmãos. Jesus escolheu Judas de propósito para que ele executasse o plano de Deus. Judas foi escolhido também de propósito para executar o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? A morte de Jesus. Jesus precisa morrer, porque sem sangue, sem sacrifício não há remissão de pecados. Verso de número 20 em diante, nós temos aqui, vamos ler comigo, até o verso de número 30. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Terceiro lugar, meus irmãos, nós temos aqui agora a família de sangue e os mestres da lei, eles estão juntos nesse trecho. E o que eles têm em comum?
Eles não reconhecem a autoridade de Jesus. Eles não reconhecem o senhorio de Jesus. Eles não reconhecem o ministério de Jesus. Eles não reconhecem a divindade de Jesus. Eles estão juntos. Nós temos aqui a família de sangue de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus. E nós temos aqui os mestres da lei. E eles não aceitam a autoridade de Jesus. A família de Jesus acha que ele está doido, maluco, perdeu o juízo. Então eles querem ir até onde ele está, porque eles ouvem dizer que Jesus estava atendendo o povo e Jesus não tinha tempo nem para comer, meus irmãos. Jesus não tinha tempo nem para comer. Jesus estava negligenciando uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é comer. Então, quando sua família escuta isso, sua mãe, seus irmãos, pensam: esse homem perdeu o juízo. Nós precisamos tirá-lo de lá. Nós precisamos trazê-lo, porque ele perdeu o juízo. A sua família queria literalmente assumir o controle dele. E é o que acontece, meus irmãos, quando uma pessoa perde o juízo, a família, alguém da família fica responsável por tomar conta dessa pessoa. Quando não há, o Estado intervém. E é o que a família de Jesus quer fazer. No Evangelho de João, nós vamos olhar lá no capítulo 7, 8 e 10, que Jesus, volta e meia, era acusado de estar maluco, de perder a cabeça, de estar sem juízo. Então a família de Jesus está acusando ele, está dizendo que está doido, perdeu o juízo, está fora de si. Mas os mestres da lei, sabe o que é interessante? Eles desceram de Jerusalém. Jerusalém ficava no sul, mas Jerusalém ficava no monte. Então desce. Vem uma comitiva de mestres da lei vindo de Jerusalém para falar com Jesus, para avaliar Jesus e para dar uma sentença a Jesus. Lembra lá no capítulo 3, no verso 6, em que os mestres da lei ali, da região em que Jesus estava, na Galileia, eles começam a planejar a morte de Jesus? Então, a notícia de que Jesus estava quebrando a lei de Deus chega até Jerusalém e agora vem uma comitiva. Os poderosos, os chefões estão vindo, vamos ver esse Jesus. Só que eles não vêm para dar oportunidade de Jesus se defender, não. Eles vêm com uma sentença: Jesus está mancomunado com Beelzebu. Jesus está de parceria com o diabo. É essa a acusação que eles fazem. Que Jesus está expulsando demônios porque está assim, com Satanás. Perceba, meus irmãos, a gravidade da acusação. É uma acusação. É uma afirmação que esses mestres da lei estão fazendo. Eles estão dizendo que a obra do Filho de Deus não é feita pelo Filho de Deus, mas é feita pelo Beelzebu. Quem é Beelzebu, pastor? Beelzebu é um dos nomes de Satanás. Provavelmente Senhor das moscas ou Senhor da habitação, quer dizer. Então, basicamente, os mestres da lei vindo de Jerusalém, os caras mais graduados na Bíblia, estão olhando para Jesus, vendo ele expulsar demônios e estão dizendo: olha, você está fazendo isso porque você está em parceria com Satanás, com Beelzebu. Você não está a serviço do nosso Deus, você está a serviço do diabo. Perceba, meus irmãos, eles não estão questionando os milagres de Jesus. Eles não estão questionando se Jesus realmente está curando ou se é charlatanismo. Eles não estão acusando Jesus de estar... Aliás, eles não estão questionando a expulsão de demônios. Pelo contrário, eles estão afirmando que sim, Jesus está curando, Jesus está expulsando demônios, mas ele só consegue fazer isso porque ele está assim, com Beelzebu. Mas Jesus, meus irmãos, não está a serviço de Beelzebu, porque isso não faz o menor sentido. E é por isso que Jesus vai contar duas parábolas baseadas em guerra e em política. Ou seja, basicamente, não faz sentido. Se Jesus estivesse a serviço de Beelzebu, por que cargas d'água ele ia tirar o demônio das pessoas?
Não faz sentido. Se ele tivesse a serviço de Beelzebul, talvez ele ia colocar mais demônios nas pessoas. Mas ele ia trabalhar em conjunto, em parceria. Mas não, ele estava em guerra. Ele expulsava os demônios. Pelo contrário, Jesus instaura o seu reino e expulsa os demônios, porque ele é mais poderoso que Satanás. O nosso Senhor Jesus entra na casa de Satanás, amarra o Satanás e liberta aqueles que estão sob o poder do inimigo. Então, nessa parábola, nessas duas parábolas, o homem mais forte é Satanás. A casa é o mundo como uma esfera de autoridade de Satanás. As posses de Satanás são aqueles que são possuídos pelos demônios. O saque das posses de Satanás é feito por Jesus Cristo, o qual expulsa os demônios, libertando os homens do controle de Satanás. E quando coloca ali a palavra ninguém, ninguém é Jesus. Porque é Jesus, ou seja, ninguém é Jesus que entra na casa do homem forte e o amarra a fim de saquear seus bens, ou seja, libertar os cativos do diabo. Toma uma água. Meus irmãos, os mestres da lei, os homens que mais entendiam da Bíblia naquele tempo, os professores de Israel, estavam cometendo aquilo que Jesus vai chamar de pecado imperdoável. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos versos 28, 29 e 30, Jesus vai dizer que todos os pecados dos homens, todas as blasfêmias dos homens podem ser perdoadas, meus irmãos. Não existe um único pecado na face da terra que não é passível de Deus perdoar. Não apenas Deus, mas a gente perdoar. Mas existe um pecado, o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Não existe perdão. É um pecado que a pessoa não tem mais salvação. Está perdido. É uma atitude que essa pessoa tomou e ela colherá pelo resto da sua vida e até na eternidade. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas ficam confusas aqui. E com medo. Será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei? Porque, meus irmãos, eu não sei você, mas alguma vez na minha vida, ou algumas, eu já pensei, Deus, o Senhor não me quer mais, o Senhor não se interessa por mim, o Senhor já me abandonou, eu não te quero mais também. Eu já fiz essa oração, meus irmãos. E aí talvez a gente pense assim, então será que eu estou cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós precisamos entender esse pecado no contexto. E o contexto nos ajuda a perceber que pecar contra o Espírito Santo, segundo Jesus, é atribuir os atos de Jesus expulsar demônios à obra de Satanás. Então, pecar contra o Espírito Santo é você dizer que a obra de Jesus, a obra que Jesus fez, foi obra de Satanás. É falar que o Filho de Deus está fazendo a obra do diabo. Ouvindo um podcast hoje, Vitor Fontana, ele tem uma amizade com um rapaz chamado Pirula. Pirula é um dos maiores cientistas brasileiros, divulgadores, só que ele não crê em Deus. Ele não crê em Jesus Cristo, ele é ateu. E aí o que ele diz assim? Gente, eu nunca ouvi um ateu dizendo que a obra de Jesus Cristo é a obra do Satanás. Por mais incrédulo que a pessoa seja. Então, pecar contra o Espírito Santo é dizer que a obra de Jesus foi obra de Satanás. É você olhar para os milagres que Jesus fez, para a expulsão de demônios que Jesus fez, e dizer que ele fez isso porque ele estava sob o poder do diabo. Isso é pecar contra o Espírito Santo.
E veja quão sério é esse pecado. É falar que o Filho de Deus estava fazendo a obra do diabo. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a obra da redenção é feita em harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade trabalha junta na obra da salvação. Blasfemar contra o Espírito Santo é resistir à sua obra no coração humano. E sem a obra do Espírito Santo, arrependimento e fé são impossíveis. Por quê? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E os mestres da lei estão sendo acusados de pecarem contra o Espírito Santo. Então, Jesus está acusando eles de blasfemarem contra o Espírito Santo. Lembra lá no capítulo 1? Jesus, quando perdoa o pecado do paralítico, ele é acusado de blasfêmia. Blasfêmia. Mas agora ele está acusando os mestres da lei de blasfemarem contra o Espírito Santo, contra Deus. Em quarto lugar, verso 31 em diante, a palavra de Deus diz assim: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, a nova família de Jesus é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Marcos deixa bem claro que a família de sangue de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, aquelas pessoas, os filhos de Maria com José, estão fora da casa. Eles não seguem Jesus. Eles não estão ouvindo o ensinamento de Jesus. Eles não são discípulos de Jesus ainda. Eles não creem que Jesus é filho de Deus ainda. Eles não enxergam como Deus encarnado. Eles estão fora. A família de sangue está fora. Mas a família de Jesus está dentro, está com ele, está ao seu redor, está aos seus pés, dentro da casa, ouvindo as suas palavras. E agora, meus irmãos, essa nova família é uma família espiritual. Jesus está iniciando ali uma nova família, uma família espiritual, uma família que é formada por todos aqueles que fazem a vontade de Deus, porque só é família de Jesus quem faz a vontade de Deus. A sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, não são quem está lá fora. São aqueles que estão ali aos seus pés, ouvindo suas palavras, se arrependendo dos seus pecados e passando a segui-lo, crendo nele. Esses são sua família verdadeira. Trazendo para a nossa vida, meus irmãos. Tenho certeza que Deus tenha falado no seu coração nessa noite. Tenho certeza que o Senhor falou. Esse texto nos mostra que não basta nascermos num berço de ouro. Não basta nascermos num berço evangélico. Nascer num lar cristão não nos torna discípulos de Jesus. É verdade que é muito melhor você nascer num lar cristão, uma família que tem princípios cristãos, uma estrutura cristã. Mas isso não garante nossa entrada na família de Jesus. Nós vimos também que não adianta ter muito conhecimento da Bíblia apenas. Ter conhecimento da Bíblia é bom, mas isso não é o suficiente para fazermos parte da família de Jesus. Não é o suficiente. Porque os mestres da lei eram mestres da lei, mestres da palavra. Eles conheciam a Escritura, eles conheciam o que o Senhor fala. Mas isso não faz de nós um cristão, um discípulo de Jesus. E talvez você pense que seja um cristão, um discípulo de Jesus, e talvez alguém falou que se você levantasse a mão e dissesse e aceitasse Jesus e fizesse a oração do pecador, a partir daquele momento, então você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. Muitas pessoas acabam presumindo serem cristãs apenas por causa disso.
Mas diante desse texto, meus irmãos, fica claro que nós só podemos fazer parte da família de Jesus se nós fazemos a vontade de Deus. Só faz parte da família de Jesus quem faz a vontade de Deus, quem está aos pés de Jesus. Só é discípulo de Jesus quem é chamado para estar com Jesus. Só é discípulo de Jesus quem faz a vontade de Deus. E uma vida de obediência ao Senhor prova nossa caminhada com Jesus. Nossa vida de obediência a Jesus prova que caminhamos com Jesus. Nós somos chamados, meus irmãos, a estar com Jesus, a caminhar com Ele, para então fazer sua vontade, sua obra. E qual é a vontade de Deus? Arrependimento dos pecados, fé em Jesus Cristo. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo são salvos e agora fazem parte da grande família de Deus. É o que vai estar lá em João capítulo 1. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora somos parte de uma família espiritual, a família de Jesus. Meus irmãos, Jesus não chama você para ser espectador. Jesus não chama você para ficar olhando tudo acontecer. Jesus chama você para uma vida discipular. Jesus chama você para caminhar com Ele e para fazer aquilo que Ele fez também. Jesus nos chama para sermos representantes aqui na terra dele. É importante destacar também, meus irmãos, que se você e eu somos discípulos de Jesus, nós vamos sofrer oposição. E, por incrível que pareça, até mesmo oposição na sua família. Então pode acontecer que seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos não entendam alguma decisão que você tomar por causa de Jesus. E pode ser que pense assim: a Ana perdeu a cabeça, ficou doida das ideias. Não se preocupe. Não se preocupe, se prepare. Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque Cristo está agora em nós por meio do seu Espírito Santo. Devemos fazer a vontade de Deus, meus irmãos, custe o que custar. Que nessa semana nós venhamos a pregar a palavra, a imitarmos Cristo, a estarmos com Cristo. E nunca esquecemos que só é possível fazer a vontade de Deus nesse mundo se nós estivermos nele, em Cristo somente. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, Jesus. Que teu Espírito Santo nos ajude a caminhar contigo e a sermos discípulos teus. Nos ajude também, Senhor, a te obedecer e a imitar e a representá-lo nessa terra, em nossa casa, no trabalho, em todo lugar. Que sejamos a cada dia, Senhor, mais parecidos com Jesus. Assim oramos em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Você pode ficar de pé, nós vamos encerrar.